Estamos vivos? Graças ao Senhor, amém? Eu convido você a celebrar essa vida toda através da palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler hoje Mateus 28, do 1 ao 10. De tudo aquilo que esse culto falou ao meu coração, tenho certeza que falou ao teu também, carece da nossa atenção, da nossa compreensão em nome de Jesus, amém? Mateus 28, verso 1 até o 10, leia comigo a palavra que o Senhor preparou ao nosso coração. Graças a Deus. Algo raiou nessa manhã sobre nossas vidas. O verso 1 diz assim, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, o que foi crucificado, pois ele não está aqui, ressuscitou, como tinha lhes dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como eu disse a vocês. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou no caminho e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhes os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão e digam aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, porque lá eles me verão. Amém? Palavra de Deus, graças a Deus. Mas diante de tanta coisa que nós já vimos aqui, diante de tanta lembrança bonita, você precisa entender o que isso diz respeito à tua vida. Porque Evangelho é vida. E nós temos que entender o que tudo isso significa para nós. Por quê? Eu digo isso porque nos últimos tempos, essa comunidade tem sido confrontada de muitas maneiras diferentes pela morte. Várias situações seguidas nesse começo de ano, em pouco mais de um mês, nós somos colocados por várias vezes diante da morte. E sempre que isso acontece, parece que a gente fica meio desestabilizado assim, né? Sempre que essas coisas acontecem, a gente acaba tendo mais perguntas do que respostas, né? Sabe por quê? Porque eu fico sempre me questionando. Nesses últimos tempos eu vi o rostinho de muita gente que eu amo aqui nesse lugar, cheio de perguntas. Aliás, ainda essa semana, agora, eu cheguei perto de um amigo muito querido, porque ele estava com um olhar assim longe, olhando. E ele me disse que ele estava pensando que só nesse ano já se foram 6 pessoas que eram próximas dele. Eu ia até falar sobre isso no estudo aí, mas eu não falei, mas eu acho que Deus quer falar. Você já percebeu que diante da morte a gente não sabe o que fazer? E a gente não sabe nem o que dizer? Normalmente o máximo que a gente ouve nessas horas essa é a única certeza que a gente tem na vida. Todos nós vamos um dia morrer, mas eu queria dizer para você, eu não sei, acho que é melhor não dizer nada. Aliás, eu fico pensando, talvez esse não seja um assunto muito agradável para dizer, mas como isso tem nos questionado tão perto, isso tem nos atingido de uma forma tão... O Senhor tem coisas para nos dizer sobre isso. E eu quero que você tome posse disso, porque a verdade é que a morte é a dimensão maior que nos incomoda, é o que mais nos questiona. Ela é o que mais nos estabiliza. E nós temos que olhar para isso, porque diante de tantas perguntas que ela suscita, a gente fica sem resposta. Sabe por quê? Porque a gente não tem mesmo, mas eu queria dizer para você, Deus tem. E isso é muito importante.
Eu não sei também se você já percebeu, toda vez que num velório, alguma coisa assim, alguém fica tentando falar demais, às vezes vem um sacerdote que quer falar, fala, mas acaba falando um monte de bobagem. E fala muito, e fala bobagem, sabe por quê? Porque são muito poucas as palavras que o ser humano tem para dizer diante da morte. A gente não tem muita coisa para dizer porque a gente não compreende. Por isso, diante dela, quem precisa falar é o Senhor. É Deus que fala. Isso é importante você entender. Ela realmente é uma força poderosa. Ela realmente, nós temos dificuldade de encarar, nós temos dificuldade de definir. E eu fico pensando, é tanto que até quem resolveu desenhar a morte, desenhou um esqueleto com um capuz e uma foice, né? O negócio mais estranho do mundo, né? Dizer que isso aí é a morte. Enquanto eu fui meditar nisso, e eu estava lembrando aqui do texto que o pessoal do teatro leu, e eu achei muito interessante, porque se você foi, eu também fui como ele, sem a gente se combinar, fui ver no dicionário qual é a definição de morte. Sabe o que eu descobri? Não tem. Sabe o que eu descobri no dicionário? Que a morte não é nada. Eu descobri que não tem, porque a morte não tem significado, ela não é nada por si mesma. O que foi lido aqui para você, o dicionário define morte não como algo que ela é, mas como ausência daquilo que realmente tem que ser. Ela não é nada, ela é uma ausência, porque morte é definido como a interrupção da vida. A morte é a interrupção de algo. Ela nada é, porque ela simplesmente é a interrupção de algo que é. Para a ciência, aliás, uma interrupção definitiva da vida, mas para Deus é o quê? O que é para Deus? Bom, a Bíblia Sagrada não tem muito compromisso com ela, mas diz sim coisas muito interessantes sobre ela. E que nós precisamos saber, entender, para compreender o que foi feito aqui hoje. Principalmente porque ela existe de muitas maneiras diferentes. Ela existe de muitas maneiras distintas. Porque na Bíblia existe a morte física, que o que é? É a interrupção da vida deste corpo físico, mas tem outra, que a pessoa pode continuar a existir corporalmente, mas ainda assim morrer. Interessante isso, né? A Bíblia chama isso de dormir. E dormir aqui na Bíblia também tem dois significados, porque na Bíblia dorme os santos que morreram fisicamente, mas vão ressuscitar nos últimos dias, mas dorme também, Paulo diz isso, dorme quem morreu espiritualmente. São tipos de mortes diferentes, distintas. Isso particularmente me toca bastante, isso me incomoda, porque eu fico pensando em muitas dessas situações. Em momentos distintos deste começo do nosso ano, nós tivemos que enfrentar, nós nos deparamos com a interrupção da vida física de algumas pessoas, e mais, porque nós também nos deparamos ainda com outros que estão dormindo. E eu encontrei gente que está espiritualmente morta nesse final de ano, nesse começo de ano. E isso é horrível, porque as pessoas não se dão conta. E eu quero hoje que você se debruce sobre isso comigo, porque a verdade é que o Senhor não tem nenhum compromisso com a morte. Por quê? Sabe por quê? Porque ela não é algo que Deus criou porque Ele quis criar. A morte não entrou na criação como fruto da vontade de Deus, ela entrou como fruto da obstinação humana de querer ser algo que Ele não foi criado para ser. O compromisso de Deus é com o que Ele criou, e Ele criou a vida com toda a sua complexidade, com toda a sua exuberância e sua maravilha, com existência, mas não com a morte. A Bíblia diz isso, a finitude da vida aqui nesse mundo começou diante de um ser humano, fazendo um monte de barbaridade para querer ser igual a Deus. Já de cara em Gênesis 3, capítulo 22... diz que diante desse ser humano que caiu, porque rejeitou Deus, o Senhor amaldiçoou a terra. E a primeira coisa que o Senhor fez foi lacrar, fechar o acesso à vida eterna, a árvore da vida, e foi fechado, porque para viver eternamente, não serve um ser humano que acha que é Deus. Deus tem a vida eterna. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. A vida eterna foi lacrada, porque não é qualquer tipo de ser humano que tem direito à vida eterna. Gênesis 6,3 diz mais, diz que Deus viu a violência, Deus viu o mal tomando conta de uma forma muito difícil
A terra dominada pelo ser humano caído, produziu maldade e violência, e o Senhor diz o seguinte: o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois ele escolheu ser só carne, ele só vai viver 120 anos. Então veja, a morte começou a fazer parte desse mundo como fruto da obstinação humana que não quis se render a Deus. Ela começou a fazer parte, as pessoas começaram a ver a interrupção da vida, tanto física quanto espiritualmente. Não porque Deus quis, é vontade de Deus, não, esse nunca foi o plano de Deus. E veja mais, mesmo vendo a morte reinando no mundo, o Senhor nunca desistiu de vir e tentar nos fazer viver. Nunca Ele desistiu. Esse é o plano dele. Como? Nos dando a oportunidade de voltar a ser aquilo que Ele criou. O quê? Seres humanos que não são deuses, mas diante das suas limitações se rendem ao único e verdadeiro Deus. Esse é o plano do Senhor. Esse é o projeto de Deus. E sabe como a Bíblia Sagrada chama esse projeto? Salvação. Salvação. Aliás, o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 diz: no passado, Deus falou em muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nos últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Presta atenção aqui, Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, é a expressão exata daquilo que Deus tem para cada ser humano que vive neste planeta. Ele é a glória de Deus. Ele é a expressão da formosura da vida que Deus criou e que Ele quer ver em toda a humanidade. Jesus é o grande projeto de salvação que Deus tem para o ser humano caído, que infelizmente por ter caído viu reinando a morte, e Jesus veio nos salvar desse projeto de ser humano caído que morreu. Como? Restaurando a criação. Como? Destronando a morte que reinava absoluta no mundo. Você entende o que é isso que nós ensinamos aqui? Qual é o projeto de Deus, o que estava no coração de Deus? Essa é a realidade a ser lembrada nessa celebração que nós realizamos todo ano nesse lugar. Essa é a realidade a ser lembrada na Páscoa. Eu quero que você preste atenção aqui, porque você precisa entender o que é Páscoa. O que é Páscoa? Nós celebramos isso tanto, a gente fica sempre se perguntando, qual é o significado da Páscoa? Bom, via de regra, antes nós acreditávamos que a morte era a força mais poderosa que existia, mas depois, a partir da Páscoa, nós somos convidados a crer que a morte perdeu o seu poder, a morte foi vencida. E esse é o maior das memórias que nós temos para celebrar nesse dia. A morte foi vencida. E eu fico tão encantado, eu fico pensando se é possível acabar ou diminuir esse encantamento que Jesus produz na minha vida, porque isso só faz crescer dia após dia. Veja que sabedoria celestial. Presta atenção aqui. Para derrotar a morte, Jesus escolheu não qualquer caminho, Ele não escolheu qualquer data, Ele escolheu uma antiga festa do povo chamada Páscoa. Você precisa entender o que nós celebramos aqui. O que é Páscoa? O que significa? Bom, a tradução exata, a palavra aqui é Pessah, no hebraico. Pessah. Você sabe o que significa Pessah? Passagem. Olha o que Jesus fez aqui. Olha a grandiosidade disso. Significa passagem. Então, essa festa aqui era celebrada pelo povo antigo para lembrar da libertação que Deus tinha dado da escravidão quando ele estava no Egito. Foi para isso que foi instaurada essa festa, a festa da passagem. Porque eles acreditavam que eles celebravam a passagem da escravidão para a liberdade. Por isso a passagem, por isso Páscoa. Eles se reuniam, matavam um cordeiro e celebravam, faziam uma cerimônia com carne, pão, vinho e orações. É isso que era feito no tempo de Jesus, essa era a tradição, a festa da passagem. Agora quero que você se encante na revelação do Espírito Santo de Deus comigo. Jesus decidiu usar a mesma festa para vencer a morte definitivamente. Como ele fez isso? Dando um nome a ela. Como assim? Bom, antes a morte era uma força poderosa, e ela vinha, essa força nesse mundo dominado pelos homens, que não sabiam o que dizer diante dela, pelas pessoas que não sabiam, a morte não tinha nome, ela não tinha definição. Jesus veio e deu um nome a ela. Que nome ele está dando? Passagem. Por isso ele escolheu a Páscoa. É a passagem. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou, e depois dele, a morte é o quê? A morte não é mais nada. A morte não tem mais nenhum poder, porque ela simplesmente é a passagem de uma vida para outra muito melhor.
A passagem, eu posso ouvir outro glória a Deus aqui só, da Beth? Não. Ele ressuscitou, ele venceu a morte, para nos dizer que a morte não é mais nada, ela só é uma passagem de uma vida aqui para outra muito melhor. Compreenda esse momento do Evangelho comigo. Entra aqui comigo em tudo que foi encenado aqui, para você levar para a tua casa e você não esquecer isso nunca mais. Depois da sua entrada triunfal que nós vimos semana passada, teve a Semana Santa. E nessa semana muita coisa foi esclarecida sobre o reino de Deus, sobre o governo que Deus tinha aqui na terra, sobre como seria ele. E na quinta-feira à noite, foi encenado aqui, Jesus, nessa quinta-feira, reuniu e pediu para os seus discípulos celebrarem a Páscoa judaica, aquela antiga festa. Ele escolheu essa noite, olha, vamos preparar a Páscoa. Nessa noite de celebração da Santa Ceia, ele explicou direitinho tudo que teria que acontecer. Ele fez o que você viu aqui. Na Páscoa matava-se um cordeiro para celebrar, mas ele disse que ele seria o cordeiro. Ele seria dado de forma definitiva para vencer a morte. Presta atenção aqui, depois dele, nenhum cordeiro precisaria mais ser sacrificado. A morte não seria mais medida de nada, nem o cordeiro precisava morrer mais. Não tem lugar para a morte, de nada nem de ninguém. Ele venceria a morte, através dele teremos acesso a Deus novamente, e depois dele, isso seria só uma passagem para o que Deus sempre quis. Que passagem? Da velha vida acorrentada para a plenitude de uma vida liberta, que só quem crê em Jesus Cristo sabe o que é. E seria mais, porque seria a passagem das limitações desse corpo aqui, para a gloriosa expressão de um corpo que vai viver eternamente. Passagem. É outra coisa. Isso aqui nada mais é só mais uma coisa que vai acontecer com vocês. Por isso ele, Jesus, o Filho de Deus, morreria na cruz, mas não permaneceria morto. Ele ressuscitaria, ele venceria a morte, e todo aquele que nele crê também vai vencer. Todo aquele que nele crê vai se libertar, vai viver eternamente. Assim, queridos, foi a partir daquela noite de quinta-feira que aconteceu tudo como ele disse, tudo se cumpriu, exatamente como ele ensinou. Ele foi preso naquela noite, você viu aqui encenado pelo teatro. O Senhor foi preso, torturado. O Senhor foi levado diante das autoridades para receber a sentença de condenação, aliás, a partir de uma mentira. Ele foi condenado a partir de uma mentira, sem provas. A acusação era mentirosa porque falaram assim para os romanos: olha, avisa para o César que esse sujeito aí está querendo fazer uma rebelião para assumir como rei de Israel. É isso que ele está querendo fazer, então precisa ser preso e morto. Ele nunca quis nada disso, uma mentira. E ele foi condenado por causa de uma mentira. E na sexta-feira teve a paixão, a morte do Senhor e o sepultamento do Senhor, como vocês viram aqui sendo encenado. Nesse final de semana que isso aconteceu, o coração dos discípulos se encheu de trevas. As perguntas eram muitas e as respostas eram nenhuma. Por quê? Porque parecia que a morte tinha vencido, parecia que ela tinha dado a última palavra. E veja que bonito, no Evangelho de Mateus capítulo 27, 45, diz que houve trevas do meio-dia que ele foi crucificado até as 3 horas da tarde, o dia se fez noite. Houve trevas sobre a terra, presta atenção. Por que trevas? Porque parecia que a morte tinha vencido. Por isso houve trevas. No verso 50, diz o que você viu aqui, que Jesus bradou em alta voz e entregou o seu espírito. O corpo físico interrompeu a vida. E a palavra de Deus diz que nesse momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo em 2 partes. A terra tremeu, um terremoto, e as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, como nós cantamos aqui, e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados depois da ressurreição. Esses, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Esse é o texto do Evangelho. A aparente vitória da morte não aconteceu. Ela não se concretizou, porque quando Jesus se entregou para aparentemente morrer, ele estava, na verdade, morrendo. Era para dizer que a morte é poderosa, assim, e que é assim mesmo. Não, nada disso, não é assim mesmo, não. Ele estava dizendo que a morte faz parte da vida? Não, não estava dizendo nada disso. Ele estava ensinando que tem como derrotar a morte. E ele derrotou definitivamente qualquer forma de morte. Por quê? Porque ele nos salvou e estava devolvendo a possibilidade de voltar a viver o que Deus planejou, o que Deus criou. Compreenda isso em nome de Jesus. Você entende isso? Um fariseu que depois se converteu ao Cristo, o nome dele era José de Arimateia,
fez questão de ir lá pedir o corpo e retirou o corpo da cruz. E ele levou o corpo e colocou numa gruta, numa propriedade sua, uma caverna. E diz que eles rolaram uma pedra enorme para a porta da caverna para lacrar. O texto no verso 61 diz o seguinte, presta atenção, para você entender hoje. Maria Madalena e a outra Maria, mãe de Tiago e de José, seguiram tudo. Elas estavam ali sentadas de frente à gruta, de frente ao sepulcro. Imaginem 2 mulheres. A Bíblia diz mais, Mateus diz que essas 2 mulheres eram discípulas de verdade, porque elas saíram com Jesus desde a Galileia, desde o começo, na sua peregrinação. As 2, elas não arredaram o pé, e elas estiveram o tempo todo na presença dele, no sepultamento, na crucificação, tudo, até quando colocaram ele no túmulo, elas estavam ali as 2. No sábado, no dia seguinte, os sacerdotes saduceus, presta atenção, saduceu não acreditava em ressurreição. Eles se negavam, o sumo sacerdote se negava a acreditar em ressurreição. E eles foram junto com alguns fariseus, que até acreditavam em ressurreição, mas tinham um ódio de Jesus tão doido, que foram juntos. E eles foram diante de Pilatos. A Bíblia diz isso. E eles chegaram diante de Pilatos e falaram, você sabe esse impostor que nós acabamos de matar? Que morreu? Pois é, antes de morrer, ele ficava pregando que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Os saduceus falaram isso para Pilatos. Então faz o seguinte, imagina se os discípulos dele vão lá e tiram o corpo dele de noite escondido e vem dizer que ele ressuscitou. Falaram isso para Pilatos. Então faça um favor, coloque guardas lá na porta daquele túmulo, vamos guardar esse túmulo por 3 dias, para que ninguém o roube, para que não aconteça nada, faça isso. E Pilatos falou, tá bom, então vai, levem uma escolta de soldados, coloquem lá, faça como vocês acham melhor. Eles foram, para manter a segurança do sepulcro, deixaram uma guarda, uma escolta de guarda, montando guarda ali na porta, e ainda diz o texto que eles lacraram a pedra para ninguém mexer. Presta atenção no que aconteceu aqui, eu estou falando isso para você entender o que aconteceu isso aqui hoje, o que nós lemos. Pois bem, depois do sábado, nenhum judeu trabalhava no sábado, depois do sábado, você lê comigo, ainda escuro, diz o texto, que já rompendo os primeiros raios da manhã do domingo, as 2 Marias, elas de novo, elas voltam no túmulo. Enquanto iam para o túmulo, aconteceu um terremoto, diz a Bíblia. Um terremoto, a terra tremeu novamente, mas agora tremeu porque um anjo do Senhor desceu. Um anjo do Senhor havia descido e, chegando na porta do sepulcro, removeu a pedra e se sentou sobre ela. Glória a Deus por isso. A sua aparência era como de um relâmpago, e as suas roupas brancas como a neve. Presta atenção. Diante disso, os guardas que guardavam a porta tremeram de medo e ficaram como mortos. Sabe o que significa? De tanto medo, eles desmaiaram, meus irmãos. Eles desmaiaram diante da glória de Deus e ficaram como mortos. E eu acho interessante demais, porque antes, os que compactuavam com a morte são os que agora parecem mortos. Mas aquele que aparentemente tinha morrido, esse agora vive para sempre, glória a Deus. Não é bonito isso? Olha que lindo. O anjo disse às mulheres, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Pois é, ele não está aqui. Vocês erraram o endereço. Ele ressuscitou, exatamente como ele havia dito. E ele diz assim, agora vão depressa e digam aos discípulos, ele ressuscitou dentre os mortos, e ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Glória a Deus. E a Bíblia diz que elas saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, olha que bonito isso, e cheias de alegria. E elas foram correndo anunciar aos discípulos de Jesus. Veja, elas não andam, elas não caminham, elas o quê? Elas correm. Aquela notícia era urgente, aquela notícia era maravilhosa demais. A boa nova não pode esperar. Nós temos que anunciar, precisa ser testemunhada para todos os cantos do mundo. Nós precisamos dizer, nós não temos internet, nós não temos celular, mas nós temos perna, nós temos boca. Então vamos correr, porque nós temos que mandar a mensagem da ressurreição rápido, e os discípulos têm que saber em nome de Jesus. Veja, era um misto de medo, mas cheias de alegria. Presta atenção no coração delas. Medo e muita alegria, porque enquanto elas corriam,
E aqui está a graça, aqui está a beleza de Jesus. Jesus era um cara alegre. Porque quando elas corriam, imagina, elas foram interrompidas. E chega ele na frente delas e fala: salve! Eita, glória a Deus. Salve, ele fala. É maravilhoso demais, sim ou não? Salve! Elas, maravilhadas, se aproximaram dele, se jogaram e agarraram os seus pés, abraçaram os seus pés, diz a Bíblia, e o adoraram, glória a Deus. E Jesus olhou para elas e falou: não tenham medo, não tenham medo, vai, diga aos meus irmãos, que eles vão até a Galileia, porque lá eles me verão, glória a Deus por isso. E lá eles me verão, sabe por quê? Porque eu não estou morto, porque eu venci a morte, ela não é mais nada, ela deixou de ser essa força poderosa e agora fica mais, não é mais alguma coisa sem definição, agora ela não é mais a interrupção de algo, agora ela tem nome, e o nome dela é passagem, porque agora a morte nada mais é do que uma passagem dessa vida para outra muito melhor. É Páscoa o nome disso. Isso tem que estar no nosso coração, em nome de Jesus, amém? Porque, como eu disse para você, esse mundo caído e sem Deus, a morte se manifesta de muitas maneiras. A morte pode ser a interrupção da vida física, mas a interrupção da vida espiritual, que é viver nesse mundo achando que está vivo, mas espiritualmente está morto. É a coisa talvez tão ruim quanto. E por isso o Senhor Jesus veio, e Ele veio para vencer todas as dimensões da vida. Receba isso, o Senhor Jesus venceu todas as dimensões da morte, porque Ele ressuscitou em corpo físico, tanto que as mulheres puderam abraçar os seus pés. Se não fosse físico, não poderia. Se ele fosse o espírito, elas não poderiam abraçar. Mas ela abraçou os seus pés. Ele não era um fantasma, não, querida. Ele era físico. E aí elas o adoraram, mas não só, porque ele também venceu a morte espiritual. Ele venceu a oportunidade de você viver aqui, porque depois dele, todos que nele creem, não dormem mais, vivem na luz, estão muito acordados, estão vivos, e com ele ao nosso lado, não tem morte, não tem mais, não que tem a vida plena, maravilhosa, exuberante, aquela que Deus criou e planejou para todos aqueles que nele creem. Essa vida que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus, amém? E eu quero que você tome posse disso, porque o Senhor está aqui nessa manhã, e é isso que Ele veio nos dar, Ele nos salvou para isso. Mas porque eu sei que muitas perguntas existem no coração do povo de Deus, e ouve, e nós choramos muito, eu preciso dizer apenas algumas coisas para você, que revela que Ele venceu a morte, e isso não foi por acaso, Ele venceu a morte para nos dar vida sim. E se você fica se perguntando, se Deus não dá vida, por que morre? Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. O Senhor tem vida. Quando, querido, nós somos como nesse princípio de ano, confrontados com tantas situações que parece que a morte venceu, tanto física como espiritualmente, eu quero que você receba o Evangelho nessa manhã, te dando respostas. Deus tem vida para você, e você precisa tomar posse dela. Nós sabemos que esse nosso corpo físico precisa aprimorar, ele não é suficiente para chegar na glória, precisa ser aprimorado. A Bíblia diz que ele precisa ser glorificado, presta atenção aqui, e por isso nós somos salvos, e um dia nós vamos passar dessa vida para outra, para uma situação perfeita, eterna, e quando nós ainda estamos nesse corpo físico aqui, esse corpo limitado, nós não podemos morrer espiritualmente, você entende isso? Nós temos que viver, e por isso pergunte comigo, Senhor, eu sei que o Senhor veio para me fazer viver eternamente, eu sei que o que o Senhor tem para mim é vida, enquanto eu estou aqui, o Senhor venceu a morte para não me dar vida, mas como é que é essa vida ressurreta que o Senhor quer me dar e me deu? Nós temos que entender isso, para não ficar com essas perguntas sem resposta. Para Deus, presta atenção aqui, ressurreição não é somente aquela coisa que vai acontecer no final dos tempos. Ressurreição é algo que acontece no teu dia a dia. Ressurreição é algo que acontece no dia a dia, na vida de todo mundo que nele crê. Todos os dias dessa manhã, o sol desponta, o sol raia, e você ressurreto, para viver uma vida plena, transformada, para a glória de Deus. Ressurreição é algo diário nas nossas vidas. Agora, enquanto aqui nós estamos, aqui nós ressuscitamos para uma nova vida que nasce, para que o nome de Deus seja glorificado, aquele que venceu a morte. E eu pergunto, como é que é essa vida? Você fica sempre pensando, eu estou velho já, eu também vou morrer, né? Tem gente que fala daqui a 2 semanas, eu não estou preocupado com isso, esquece isso. Enquanto você respira, enquanto você vive, não pode morrer, porque Ele veio para te dar vida. Como é que é essa vida? Presta atenção aqui, como é que é? Eu vou dizer para você 3 coisas só. Uma, como é que é?
é uma vida que abala as estruturas do que antes sempre foi. Sabe como é essa nova vida que Ele quer te dar? Você tem que viver. É uma vida que abala as estruturas do que antes sempre foi. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a situação aqui do Evangelho era de trevas. A situação aqui era difícil, porque aparentemente, aos olhos de todos, a morte tinha dado a última palavra. Parece que a morte tinha vencido. Jesus estava morto e ele estava num jazigo enterrado, lacrado por uma pedra enorme, guardada por soldados. Observe aqui, a morte está tentando dar a última palavra. Observa isso, colocaram soldados para guardar o lugar da morte, lacrou com uma pedra enorme, para que ninguém pudesse mexer. Mas quer saber? Presta atenção, pode tentar impedir o quanto quiser. Por quê? Porque Deus nunca planejou morte. Esse não é plano de Deus para mim e para a tua vida. Ele nunca quis que a morte fosse medida. E ela não vai vencer, meu irmão. Em nome de Jesus, ela não vai. Aleluia. Glória a Deus. Você está celebrando a Páscoa aqui. E você precisa lembrar, a morte não vai vencer, mas veja, você sabe o que é necessário para que a morte seja derrotada? Abalar as estruturas da velha vida em que exalava a morte. Tem que acontecer terremoto aqui nessa manhã. Para que a nova vida seja vivida, precisa abalar as estruturas da velha vida, porque a velha vida exalava a morte. O Evangelho diz que as mulheres iam ao túmulo, no lugar da morte aconteceu o quê? Um terremoto que abalou tudo, sim ou não? Um estrondo e mexeu tudo, até a pedra pesada saiu do lugar. O que causou esse abalo? O que causou esse terremoto? Foi um abalo sísmico. As placas tectônicas, foi? Ei, abalou a terra, foi? Não, sabe o que foi? Deus se manifestou na terra. Sabe o que foi? A presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que um anjo desceu. E desceu para quê? Para abalar as estruturas desse mundo que tem a morte, querendo dar a última palavra. Foi para isso que ele desceu. Onde Deus está não tem morte. Presta atenção aqui. Eu quero que você entenda isso, meu irmão, minha irmã. Recebe essa revelação da palavra de Deus. Em tantas situações a gente se acostuma com a morte. A gente acha que está tudo certo. A gente começa a dizer que ela faz parte. A gente começa a dizer que as pessoas gostam de dizer, a morte é assim, mas faz parte da vida. Meu irmão, entenda uma coisa, para Deus não faz não. Não faz e nunca fez. Ela é apenas necessária. Por quê? Para você passar. Para você mudar. Para você assumir uma vida muito melhor. Essa que é a questão. Celebra a verdadeira Páscoa comigo nessa manhã. Tem um Deus que criou a vida, e a vida que Ele tem para você. Entretanto, para quem vive nesse mundo que cheira a morte, tudo que você vê no seu celular cheira a morte, só tem um jeito. Deus tem que vir e abalar as estruturas da velha vida que jaz. Ele tem que fazer isso. Se Deus não chacoalha o que sempre foi, a gente se acomoda com aquela morte. A gente se acomoda com aquela falta de razão. A gente se acomoda com a falta de alegria. A gente se acomoda com a falta de sentido na vida. A gente vai achando que é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Não é o que Deus tem para nós, não. Em nome de Jesus. Ele tem vida, Ele tem alegria, Ele tem plenitude. Nós não podemos nos acostumar. E para nos acostumar, Ele faz o quê? Chacoalha tudo. Às vezes você acha e enfrenta situações que você pensa que tudo acabou. Tudo que você acreditou morreu. Agora presta atenção aqui, entenda, você é servo de Deus, você é serva de Deus, e servo e serva de Deus não se rende à morte, não se acostuma com a morte. Servo e serva de Deus sabe que essa situação nada mais é do que uma passagem, porque as estruturas abalaram, a terra tremeu, a vida balançou, mas tudo isso é Deus querendo dizer, escuta, não é o fim não, acredita em mim, não é o fim. Tem um anjo aqui nessa manhã sacudindo as estruturas para mostrar para você que o túmulo está vazio. Deus não tem compromisso com a morte, não. Ele é o Deus da vida. Creia, Jesus Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou, porque você crendo, você vai ver a ressurreição sobre você também, sobre a tua esperança também, sobre o teu casamento também, sobre tudo também. Ressurreição, meu irmão. Se eu pudesse resumir o que é Jesus Cristo para todos nós, eu diria para você, o nome dele é ressurreição. Porque em todo lugar que o Senhor chega, a vida acaba para começar outra muito melhor.
Entende o que é Jesus Cristo. Jesus não mata, Jesus não acaba, Jesus faz tudo novo. Jesus é a ressurreição para uma vida muito melhor. Entenda que se as bases do que sempre foi não forem abaladas, entenda que se a velha vida não for questionada, a nova não vai acontecer. A gente fica mal, a gente se abala. Eu tive com tantas pessoas nesses últimos tempos, queridas demais, tristes, chorando, e lógico que tem que chorar mesmo, mas parece que a morte venceu. E aí você pode falar para mim: pastor, o senhor não sabe nada, eu perdi alguém que eu amava muito, morreu, e agora? E agora eu digo para você: você perdeu não, você ganhou. Sabe por que você ganhou? Porque essa pessoa que você amava tanto, ganhou porque foi para uma vida liberta, uma vida glorificada, uma vida eterna, e por isso alegre-se, porque, presta atenção aqui, você tem que se alegrar, porque Deus, o Deus da vida, que é vida, aqui para você e para eternamente, um dia ainda você vai estar com ela e vai glorificar o nome do Senhor de uma maneira eterna, para sempre. Nós vamos morar junto ainda. Alegre-se com isso, para um lugar onde toda lágrima foi enxugada, num lugar, querido, onde não tem dor, não tem enfermidade, não tem sofrimento, não tem cama de hospital não, lá tem plenitude, e é para lá que nós vamos, e vamos nos ver novamente. Alegre-se por ele, alegre-se por ela, em nome de Jesus, amém? Na Páscoa, nós reforçamos essa certeza, por isso ouça a voz de um anjo nessa manhã, não tenha medo. O lugar tremeu, o chão abalou, mas não tenha medo. É só a presença de Deus mostrando que a morte foi vencida e a vida nova te aguarda em nome de Jesus. O que Ele tem para você é vida, em nome de Jesus, amém? Mas como é que é a vida, essa vida ressurreta que o Senhor nos deu? Eu queria dizer para você em segundo lugar. Se ela abala as nossas estruturas, primeiro. Em segundo lugar, ela é nova, ela é uma novidade de vida que pode nos amedrontar. Mas ela vai nos encher de alegria e esperança, sabe por quê? Porque é um novo tempo de Deus que está raiando. É um novo tempo. É uma nova maneira. O texto do Evangelho, aqui é repleto de poesia. Eu quero que você entenda e aprenda a lidar com tudo isso que você tem enfrentado esse tempo. É muita poesia aqui. Porque o texto diz que ainda estava escuro. Ainda estava escuro porque as trevas da morte ainda eram vistas. Isso aqui é maravilhoso. Nas trevas ainda ninguém tem direito, é só choro, dor, e dói mesmo. Eu queria dizer como dói, e a gente chora. O coração dos discípulos e das discípulas aqui estava pesadíssimo, e estava essas duas mulheres aqui estavam acabadas. Mas eu queria dizer para você, o texto aqui no grego usa uma palavra que chama epifoscuse, esse palavrão, em grego. E quando você vai ver a tradução dessa palavra, é um negócio tão extraordinário, porque dá a ideia da luz de um novo tempo que está raiando. Quando aquelas mulheres caminhavam no escuro, algo começou a brotar no horizonte. E a palavra aqui dá a ideia, um novo tempo de Deus está raiando no horizonte. Oh, aleluia. Eu quero que você tome posse disso, porque isso aqui é muito bonito. A revelação do Evangelho diz que nas trevas que ainda havia, surge os primeiros raios de uma manhã clara que dissipam todas as trevas da morte. Glória a Deus. Veja que simbologia maravilhosa. Diante das trevas que aparentemente dava vitória à morte, os raios de um novo dia vão raiar, anunciando que a morte foi vencida. É glória, é salvação, é eternidade. Foi vencida a morte, querido, presta atenção. E vida é o que Deus tem para os seus. Vida é o que Deus tem para você e para os seus. Você crê nisso? Vida eterna, vida plena, vida abundante, vida aqui agora e vida para depois que a gente morre. É vida o que Ele tem para todos os nossos. Nós temos que crer nisso. Isso é importante demais, porque esse Evangelho, um novo tempo, e esse novo nos assusta. Sim, nos assusta porque é novo, mas presta atenção, diante de um raiar, de um novo tempo, da manifestação do sobrenatural de Deus na vida, as mulheres ficaram amedrontadas, elas ficaram pasmadas, mas os guardas, os fortões que estavam guardando ali, de tanto medo, desmaiaram, ficaram como mortos. E o anjo anuncia: não tenham medo. É só o Deus da vida mostrando que a morte foi vencida. É só Ele mostrando que o que Ele tem para vocês é vida. Não tenham medo. Isso aqui que vocês estão vendo, esse túmulo, para Deus não é nada. Não é nada. O que Deus tem preparado é muito maior. Ele preparou vida. O anjo envia as duas mulheres para anunciar a boa nova. Que boa nova? O que é boa nova? O Evangelho. Qual é o anúncio do Evangelho? Ele ressuscitou, Ele está vivo,
que a morte foi vencida, que a nova vida de Deus vai começar. E o texto diz que elas foram correndo obedecer, elas correram. Mas a Bíblia faz questão de dizer que era um misto de medo e de muita alegria. Por quê? Elas na verdade não tinham visto a ressurreição, elas viram só um túmulo vazio. Será que alguém roubou? Eu não sei. Elas não tinham visto de verdade o Cristo ressurreto, e por isso elas estão talvez amedrontadas, mas elas vão anunciar do mesmo jeito. E eu penso que sempre quem conviveu com a morte, diante da possibilidade de viver, pode ficar amedrontada mesmo, é normal, assusta, mas a palavra de Deus nos dá um direcionamento nessa manhã. Em meio ao medo, existia uma alegria de esperança. Que esperança? Ele estava ali cumprindo as suas promessas. O Senhor tem prometido coisas na nossa vida, que a morte não é o fim, que Ele guardou, e nós temos que crer naquilo que Ele prometeu, e sim ou não? Existia uma esperança, Ele já tinha prometido, Ele já havia dito que ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Presta atenção, Ele é maravilhoso, e todas as promessas que Ele fez em nosso favor se cumprirão. A vida vai voltar, você crê nisso? É tão importante crer nisso, é muito importante. As duas Marias não tinham visto Jesus ainda, mas mesmo assim, mesmo com medo, elas correram cheias de alegria, porque tinham visto um túmulo vazio. Ele prometeu que ressuscitaria, o túmulo está vazio, ele realmente ressuscitou. O anjo diz: vejam, Ele não está aqui, Ele ressuscitou como Ele tinha dito para vocês. Presta atenção aqui, que todos nós nessa manhã de celebração de Páscoa possamos crer e nos encher de alegria, porque nós servimos a um Deus que cumpre todas as suas promessas, e Ele prometeu que você viveria, e você vai viver. Você crê nisso? A palavra que você ouviu aqui hoje: ainda que morra, comigo viverá eternamente. E nós temos que crer nisso, meus irmãos. Eu quero que você tome isso para você. Se as estruturas da nossa vida precisam abalar, e dói, mas é porque um novo de Deus precisa acontecer na nossa vida e na vida de quem nós amamos. Um novo tempo liberto, um novo tempo salvo, um novo tempo eterno. Abala. Em segundo lugar, eu quero que você entenda que nós precisamos tomar posse desse agir de Deus e crer que o que Ele tem para nós é vida, e nós vamos viver, porque Ele cumpre as promessas que Ele fez sobre nós, em nome de Jesus. Mas em terceiro lugar, para encerrar, eu queria dizer para você, para explicar como essa vida ressurreta, é que é uma vida que faz de nós, homens e mulheres, que abrem a boca e anunciam que o que Deus sempre quis e tem é vida e não morte. Nós temos que abrir a nossa boca e anunciar. É para isso que você vive hoje, é para isso que você vai viver eternamente. São esses que viverão. Nós temos que abrir a nossa boca e anunciar: Deus tem vida e não morte. E eu digo isso porque a ordem do anjo foi: vão e anunciem aos discípulos que Ele está vivo, que Ele ressuscitou, que a esperança renasceu, porque Ele cumpriu as suas promessas. E elas saíram correndo para anunciar. E enquanto elas corriam, elas foram interrompidas por quem? Pelo Senhor ressurreto, vivo e glorioso. Veja que elas obedeceram, apesar de só ver o túmulo, mas não tinham visto Ele vivo, e agora elas veem Ele frente a frente. Agora elas têm oportunidade. Não era um espírito, não era um fantasma, era Ele em carne viva. Ele havia ressuscitado corporalmente, inclusive elas abraçaram os pés. É algo que seria impossível abraçar se Jesus não tivesse sido ressurreto em corpo, se Ele fosse um espírito. Não, elas o acolheram, elas receberam, elas o adoraram. E aí, presta atenção assim, elas reconheceram no mesmo instante. E você sabe o que aconteceu? O que sabiam que Jesus estava vivo, e elas sabiam que as pessoas tinham que saber daquilo, e elas tinham que anunciar. Isso é revelação, presta atenção. Jesus vai sempre se apresentar e ser na vida de quem aceita anunciar que o que Ele tem é vida. Quem foi o primeiro que viu Jesus ressurreto? Foram duas mulheres correndo para anunciar que Ele estava vivo. Isso é um segredo de vida para mim e para você, presta atenção. A mensagem é que os discípulos deveriam ir para a Galileia, porque lá encontrarão Jesus. Por quê? Porque é lá que Ele vai estar. É lá na Galileia, no meio das vilas de gente pobre, que Ele vai se manifestar. Mas presta atenção, elas não precisaram viajar para a Galileia. Elas tiveram um encontro com Jesus aonde elas estavam. Onde é que elas estavam? Caminhando, aliás, caminhando não, correndo, de tanta alegria para anunciar a boa nova. Aqui está o lugar, correndo para fazer o Evangelho chegar ao maior número de pessoas possíveis.
Enquanto elas corriam, elas anunciavam que a morte foi vencida, que a morte não manda mais, que a morte não é mais nada, porque ele vive, que ele venceu. É ali que ele encontrou com elas, porque ele veio para dizer: creia, não tenha medo, porque vocês também vencerão. Você quer ser encontrado por Jesus? Você quer viver a vida que ele pode te dar e só ele pode te dar? Pois é, escolha obedecer e caminhar para anunciar, para quem quiser ouvir, que na sua vida também a morte não manda mais. A morte não manda mais na nossa vida. Nós não somos mortos espirituais, nós temos vida. A nossa vida transforma, a nossa vida mudou. E ainda aqueles que conosco morrem, morrem para viver eternamente. Que morrem com o Senhor, vivem eternamente. Presta atenção, nós temos que anunciar isso. Meu irmão, a vida virou uma passagem para uma vida que Deus tem, tanto aqui agora, como uma vida eterna, uma passagem para quando chegar a hora, lembrar que nós somos salvos pelo Senhor, e por isso nós vamos viver eternamente na presença dEle. Você crê nisso? Nós temos que entender isso, para celebrar a Páscoa de maneira devida. Portanto, nesse momento que nós temos mais perguntas do que respostas, essa comunidade viveu isso, nós estamos cheios de perguntas. Agora eu gostaria que você recebesse nessa manhã, tão simbólica, de celebração tão significativa, linda, respostas vindas da parte do Senhor. Você às vezes ouve dizer assim: nossa, mas Jesus morreu e ressuscitou para me dar vida. E aí você olha para a tua situação e fala: que vida é essa? Hein? Né? Isso é vida? Não, não é. O que Ele tem para você é isso. Isso é vida. O Senhor veio para que tudo seja novo. Ele realmente cumpre as suas promessas. Não, meu irmão, não, minha irmã. A morte não é interrupção da vida, muito menos interrupção definitiva, como a ciência tenta definir. Não. Para Deus, a morte ganhou um novo nome. Ela é apenas uma passagem necessária para aquilo que Ele sempre planejou, a vida. A vida enquanto nós habitamos neste corpo. Uma vida que tem que valer a pena aqui e agora. Uma vida digna, de respeito. E uma vida ao lado dele, eterna. Uma vida para sempre. Uma vida plena e abundante, cheia de glória. Essa é a promessa que o Senhor tem para a sua igreja. E você precisa tomar posse disso em nome de Jesus, amém? Ah, pastor, mas eu não tenho que sofrer. Tem. Mas sofra, se amedronte. Fique sem resposta, com o teu coração cheio de esperança, de saber que você serve a um Deus que tem vida para você, para todos que você ama, em nome de Jesus, amém? Eu precisava dizer isso para vocês, eu precisava dizer isso. Essa é a promessa que o Senhor tem para você. É isso que nós celebramos nessa manhã linda de domingo. Nós celebramos que a morte foi vencida. E vocês perguntam: como assim? Foi. Ah, mas morreu, mas foi vencida. Você crê? É na glória que Ele está, é na glória que Ele está. Você crê nisso? Você crê nisso? E para você que ficou para viver vida plena e abundante, que é o que Ele tem para você, em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança. É isso que nós celebramos neste domingo de Páscoa maravilhoso. Os raios de um novo dia já raiaram. Os raios de um novo dia já te alcançaram. As trevas da noite já foram dissipadas. Sabe por quê? Porque a esperança nasce de que a vida vai prevalecer. A vida vai dar a última palavra. Por quê? Porque nós nos reunimos aqui para adorar ao Deus que criou e tem compromisso com a vida e só com a vida. Em nome de Jesus, amém? Nós sofremos tanto, nós não entendemos, sabe por quê? Nós somos seres humanos limitados, é isso que nós somos, e não tem problema nenhum, é assim mesmo. Nós choramos, nós desesperamos, nós passamos por um período enorme de lembranças e sentimentos, é assim mesmo, faz parte. Mas em todo esse tempo, tenha no teu coração a viva certeza: aquele túmulo está vazio, um anjo veio, um terremoto já me abalou, sim, mas ele veio para anunciar que um novo vai começar, que uma nova vida de esperança existe, para mim aqui agora, e eternamente para mim e para todos que eu amo, em nome de Jesus, amém? Esse é o anúncio do Evangelho, essa é a Páscoa, é isso que você celebrou, isso que você viu aqui hoje, e você vai compreender isso em nome de Jesus, porque Deus é bom, amém? Nós vamos enfrentar ainda muitas situações difíceis, não sei, nesse mundo é assim, esse mundo às vezes cheira a morte, mas nele o Senhor já veio, nele o Senhor já te alcançou, nele o Senhor já te salvou. Você crê nisso? Você crê nisso? Falar de morte é um negócio tão difícil, deixa a gente triste, não deixa? Levante a mão agora e fala assim: eu sou salvo, eu sou salva, para a glória do nome do Senhor, amém? Você crê nisso? É manhã de ressurreição, meu irmão, é manhã de Páscoa, por isso se alegre, apesar de tudo, se alegre nessa manhã, porque o Senhor é na tua vida, e Ele veio para profetizar a vida sobre você, em nome de Jesus. Por isso aplauda Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus.